Olá pessoal, sou o professor Ayrton e na aula de hoje a gente vai resolver a atividade da página 77, certo? Sobre o conteúdo de ângulos opostos pelo vértice, tá? Que também vai envolver o conteúdo que a gente viu sobre ângulos suplementares, beleza? Na primeira questão, ela diz o seguinte: uma equipe de pilotos de avião fez uma manobra em que os ângulos formados pelos rastros de fumaça deveriam ser congruentes. Houve um erro de cálculo e os ângulos formados não ficaram todos congruentes, como mostra a ilustração aí na tela. Descubra os ângulos que são congruentes e registre a resposta no caderno. Bom, todos esses ângulos que vocês estão vendo na imagem, eles eram para ser congruentes, mas por um erro de cálculo, acabou que não aconteceu isso, né? Porém, como esses rastros de fumaças, eles determinam retas, a gente pode falar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um avião descendo, né? Tenho outro indo aqui para a esquerda, outro vindo para a direita. E aí, esse encontro das três retas, ele vai me dar alguns ângulos. Eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, D, E e o ângulo F. Nesses ângulos, como aqui estão sendo formados por retas, a gente pode chegar à seguinte conclusão, ó. Essa reta que está indo para a esquerda e essa reta que está indo para a direita, certo? Eles vão formar dois ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, a questão é que a gente faça justamente isso. Descubra quais ângulos são congruentes. Então, a gente já descobriu que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Quanto a essa simbologia, gente, eu não errei, tá? São três tracinhos mesmos. O que acontece? Quando eu vou dizer que um número é igual a outro, por exemplo, 3 mais 4 é igual a 7, eu quero dizer que esta coisa é igual a esta outra coisa, certo? Isso é a definição de igualdade, quando você tem duas coisas iguais. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando de congruência. E o que é congruência? Congruência é quando duas coisas têm a mesma medida, tá? Então, o ângulo A é este e o ângulo D é este. Eles não são o mesmo ângulo, são dois ângulos distintos. Porém, eles têm a mesma medida. Se aqui vale 70, aqui também ia ser 70, tá? Então, congruência é isso. São duas coisas que têm a mesma medida. Então, continuando. Eu tenho que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Quais os outros pares que eu posso formar aqui? Eu posso dizer que o ângulo B é oposto pelo vértice a quem? Ao ângulo E, certo? Porque eles estão sendo formados por essa reta aqui, ó, que vai para nordeste, e a reta que vai para baixo, certo? Então, como eles são formados por essas duas retas, eu posso dizer que eles dois são opostos pelo vértice. Então, B é congruente ao ângulo E. E a mesma coisa eu posso falar do ângulo C e do ângulo F, que eles estão sendo formados por essa reta que vem para baixo, para o sul, e essa que vai para noroeste, certo? Então, essa que vem para baixo e essa que sobe aqui à esquerda vão formar o ângulo C e o ângulo F. Logo, eles também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá? E quanto a essa questão de medida, a gente vai poder trabalhar ela um pouquinho melhor na segunda questão. Vamos lá. Analise a figura e calcule em grau a medida dos ângulos x, y e z. Como vocês podem ver aí,
Nessa cerca, você tem dois pedaços de madeira que se cruzam, formando meio que um X, certo? E esse X forma 4 ângulos. Eu tenho o ângulo da esquerda, que é 60 graus. Tenho o ângulo de cima, que vale Y. O da direita, que vale X. Eu ainda não sei que valores são esses. E o de baixo, que vale Z. E eu tenho que descobrir quanto vale cada um. Para isso, a gente vai usar dois conceitos, tá? Primeiro, ângulos opostos pelo vértice, certo? Eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Então, quem é o oposto pelo vértice ao 60 nesse caso aqui? É o x, né? O x está oposto a ele, ok? Então, a gente pode dizer que a medida do ângulo x, certo? Esse média aqui é de medida. E como eu estou falando de medida, eu estou falando de um número, certo? Isso aqui vale alguma coisa. Quando eu falo de medida, eu uso o sinal de igual, certo? Lembra que quando eu estava explicando congruência, quando fosse uma coisa igual à outra, a gente usa igual. Quando for duas coisas com a mesma medida, usa congruência. Como aqui eu estou falando de um número, isso aqui vai valer 60 graus, então isso, a medida de x é igual a 60 graus. Ok? Outro conceito que a gente vai precisar estabelecer aqui é o de ângulos suplementares, certo? Então, perceba comigo aqui, note aqui, ó. Olhe especificamente para essa reta aqui, ó, certo? Essa reta ela vai determinar meia volta, que vai ser 180 graus. Então, essa parte pintada aqui, ó, todinha, ela vale 180 graus, certo? Ou seja, o 60 mais o y juntos dão 180, certo? Então, 60 mais y tem que dar 180 graus, certo? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, os dois juntos vão dar 180. Entretanto, vamos raciocinar aqui juntos, certo? Aqui tem 180, correto? Então, pronto, vou colocar aqui, que tem 180. Só que se eu tirar essa parte de 60 aqui, ó, certo? Se eu tirar essa parte aqui, vai me sobrar quem? Vai me sobrar somente o y, né? Então, se eu tirar 60, isso aqui tem que ser igual a quem? Ao y, certo? Então, é dessa forma que a gente calcula o ângulo suplementar, certo? E também é assim que a gente calcula o complementar. Mas hoje a gente vai falar só do suplementar. Então, eu pego o ângulo todo, que no caso aqui vai ser 180, e retiro aquele que eu já tenho, que no caso aqui é o 60. E vai sobrar justamente o outro ângulo que eu quero. Então, 180 menos 60 vai dar 120 graus, certo? Então, a medida de y vai ser 120 graus, certo? Da mesma maneira, a gente ia calcular aqui o valor de z. Só que perceba o seguinte, esses dois carinhas aqui, eles são o quê? Eles são opostos pelo vértice, correto? Se eles são opostos pelo vértice, y é congruente a z. Então, perceba aqui que eu não usei o igual, eu estou usando agora o congruente. Por quê? Porque eu estou dizendo que uma coisa tem a mesma medida que outra coisa, certo? Ou seja, a medida de z vai ser quem? A mesma medida de y, que no caso aqui é 120 graus. Então, são dois conceitos que a gente, com o tempo, vai acabar se adaptando a eles, se acostumando, mas que agora no começo é importante a gente saber diferenciar congruência
de igualdade, certo? E sempre que você for dizer que ângulo tal é, sei lá, 60, é 45, é importante que você diga que a medida dele é igual a esse valor que você encontrou, certo? Vamos agora para a terceira questão, que fala o seguinte: nas figuras abaixo, x e y indicam medidas de ângulos em grau e determine os valores de x e y em cada caso. Bom, como são 6, eu vou escolher 2 aqui, e todos os outros, eles vão ser bem parecidos, certo? Para resolver eles vai ser praticamente da mesma forma. E como é que a gente faz isso? Vou começar pelo item A. No item A, você tem o seguinte desenho. E aí, a gente tem que descobrir o valor de y e o valor de x. Bom, y aí está bem nítido, né? Por quê? Eles são opostos pelo vértice, logo, a medida de y vai ser quem? Vai ser 40 graus. E a medida de x? A medida de x é o seguinte, ó. Novamente, esses dois ângulos, eles são suplementares, certo? Se eles são suplementares, juntos, eles têm que dar 180, ok? Então, aqui, ó, vai ser 180. Quando eu tirar o 40, vai me sobrar quem? Bom, 180 menos o 40, vai me sobrar 140, correto? Que isso daqui é justamente o valor de x. Eu tenho o ângulo de 180, quando eu tiro 40, sobra o x, certo? Isso aqui é o valor de x. Então, a medida de x vai ser 140 graus. Agora, vamos para o item C. Aqui no item C, a gente vai conseguir resolver as duas questões apenas com ângulos suplementares. Muito simples, assim como a gente fez na última questão. 180 graus, quando eu tirar 120, vai me sobrar o valor de y, que nesse caso aqui vai ser 60, certo? Logo, a medida de y vai ser 60 graus. E a mesma coisa vai ser aqui. Eu tenho 180, que é a minha volta. Quando eu retirar esses 60 graus, vai me sobrar o x, que vai ser 120. Logo, a medida de x vai ser 120 graus. Todas as outras, ou você vai resolver usando o conceito de suplementares, ou você vai encontrar que um é oposto pelo vértice a outro. Espero que eu esteja ajudando, gente, com as aulas. Espero que vocês estejam conseguindo resolver as atividades. Valeu e até a próxima. Tchau!